Há um fluxo natural de energia no cosmos do campo unificado de tudo o que é a matéria física. Todo esse espectro existe agora. Nós estamos acreditando, vendo e percebendo a nós mesmos como seres físicos, mas, na verdade, somos energia que se comprimiu nesta forma física. Renomada palestrante internacional, mestre em medicina bioenergética e best-seller do LA Times e USA Today, autora de The Energy Codes. Seja bem-vinda ao programa, Doutora Sue Moore. Se quisermos encontrar uma maneira de regular nosso sistema nervoso, entrando em contato com esse sistema energético, desenvolvemos uma sensação de calma, independe das circunstâncias. Desenvolvemos uma presença que nos permite estar em movimento sem nos anteciparmos. Você descobriu estes 5 códigos quânticos que podem nos ajudar a desbloquear um nível mais alto de consciência. Um deles é sobre a presença? Sim, um deles seria a presença, e o outro é... Boas-vindas, meus amigos, a The School of Greatness. A convidada de hoje é a doutora Sue Morter, renomada palestrante internacional, mestre em medicina bioenergética e uma pioneira na exploração do campo quântico. Ela também é uma autora best-seller do LA Times e USA Today de The Energy Codes. E ela se concentra em ensinar técnicas de autocura enraizadas na ciência quântica e consciência superior. Bem-vinda ao programa, doutora Sue Morter. Bem, muito obrigada. É uma grande alegria estar aqui com você. Estou animado com... Você descobriu esses 5 códigos quânticos que podem nos ajudar a desbloquear um nível mais alto de consciência, e estou curioso se podemos destrinchar esses 5 códigos para realmente entendermos como alcançar novos níveis sobre nós mesmos. Bem, tenho trabalhado com a ideia de como a energia influencia tudo, porque tudo é energia. Tudo é feito de energia. A cadeira em que você está sentado é, na verdade, feita de energia. Isso é apenas energia comprimida em matéria física. E assim, nossos corpos físicos são energia apenas comprimida em forma, etc. E assim, por anos, 20 anos, tenho trabalhado em como mover essa energia através de nossos corpos e de nossas vidas, como realmente começar a esclarecer o que é essa energia e como somos compostos por ela e o que ela influencia em nossos corpos. Então, escrevi alguns livros. Um é sobre 7 códigos diferentes, e o novo livro é sobre mais 5 desses códigos. É apenas codificar uma maneira de realmente nos conhecermos em um nível energético, em vez de estarmos presos dentro de uma máquina de crenças que está criando nossa realidade. Existem energias que realmente podem nos permitir mudar nossas crenças, mudar nossas formas de ser, mudar nossos hábitos e padrões, se nos conectarmos a essas frequências energéticas que estão se movendo através do corpo. Então, se você pudesse pensar nisso como a acupuntura usa agulhas para redirecionar a energia através do corpo para aliviar padrões de dor ou melhorar a saúde, e assim por diante. E nós temos, você sabe, a ciência nos mostra que podemos mover energia com nossas mentes, com nossa atenção, com nossa respiração e nossa consciência combinadas no corpo. Logo, quando começamos a trabalhar com esse fluxo de energia de forma consciente, começamos a reconhecer que o corpo está, na verdade, revelando uma linguagem para nós que podemos escutar. Podemos aprender a linguagem do corpo e reconhecer que essas energias estão tentando se expressar, energias que suprimimos o tempo todo, energias que ignoramos e que negamos. Todo mundo, na verdade, já teve uma experiência com isso, que se você já teve um nó na garganta por causa de algo que estava acontecendo na sua vida, ou um nó no estômago quando alguém diz algo para você, ou até entra na sala, ou uma sensação de peso no peito, uma dor de cabeça instantânea quando algo acontece. E assim, estes são sinais de energia bloqueada, não fluindo da maneira como deveria. Mas o que eu comecei a estudar e a trabalhar com pacientes, clientes e estudantes ao redor do mundo foi reconhecer que, na verdade, quando começamos a ouvir onde está essa interferência, começamos a aprender algo específico sobre como estamos nos comportando, o que estamos acreditando, como estamos nos percebendo. E quando essa energia é desligada porque nós desligamos certos aspectos de toda a nossa consciência, começamos a experimentar sintomas, começamos a, você sabe, ter síndrome do intestino irritável crônica, ou uma alergia crônica, ou asma, ou um padrão de dor que simplesmente não se resolve. E assim, esses códigos são maneiras de categorizar os aspectos da nossa totalidade que fechamos ou que permitimos, aspectos de nós mesmos que abraçamos ou negamos, o que vivemos ou rejeitamos.
E essas 5 áreas às quais você se refere são aspectos de presença. Posso cultivar presença na minha vida ou me perco de alguma forma. Estou fugindo de algo porque tive uma experiência no início da minha vida e não sei o que fazer com isso. Está sem solução. E estou lá me superando e você sabe, trabalhando para a realização. Mas, na verdade, estou fugindo de algo que estive escondendo toda a minha vida. Não realmente enfrentando aquilo que tememos, nos envergonhamos ou ressentimos. Claro, claro. E não apenas enfrentar, mas abraçar. Porque, se temos medo de algo no mundo, é um reflexo de uma parte de nós mesmos que ainda não abraçamos. Então, se eu tivesse abraçado tudo o que eu poderia ser, não teria medo dessa coisa, ou daquela situação, ou daquele potencial acontecimento, se eu soubesse quem eu era, se eu realmente conhecesse a plenitude do meu ser. E é aqui que a humanidade está realmente presa. Não sabemos quem somos. Achamos que sim, e que achamos que sim. Os limites associados a isso são os perigos que estamos tentando superar ao longo de nossas vidas. Uau! Ok, então há 5 desses códigos que as pessoas podem começar a desbloquear. É isso que estou ouvindo você dizer? Um deles é o quê? Sim. Presença? Claro. Um deles seria a presença, e o outro é o fato de que há um fluxo natural de energia no cosmos, desde o campo unificado de tudo que é até a matéria física. Agora, todo o espectro existe e estamos aqui vivendo no mundo físico, em corpos físicos, fazendo coisas da vida física e, como tal, estamos acreditando, vendo e percebendo a nós mesmos como seres físicos. Mas nós, na verdade, somos energia que se comprimiu nesta forma física. Então, também existe uma versão de nós que não é física. Existe uma versão de nós que é energia invisível. É este modelo energético invisível que constrói o embrião no útero e, quando se desenvolve, se torna o feto. E então há uma compressão energética acontecendo que nos traz a este mundo físico, e isso ocorre através de uma série de compressões e expansões, e compressões e expansões, e compressões e expansões. E assim, por exemplo, mostra-nos que há uma pulsação no embrião em desenvolvimento antes mesmo de existir um coração para bater. Tem tipo uma contração. Há uma pulsação no corpo, e é uma pulsação energética como um batimento cardíaco, mas não há coração batendo por mais 4 semanas antes de se desenvolver. Isto é chamado de contração ou É uma pulsação. pulsação. A pulsação está acontecendo porque está dentro do útero que está pulsando, ou essa pulsação aconteceria se não tivesse nada ao seu redor? Bem, ele pulsa em uma placa de Petri se estiver in vitro. Se não estiver no útero. Só parado ali em uma placa de Petri. É uma Você pulsação pode vê-lo energética pulsando. que... Mas não há batimento Sim. cardíaco. Sem coração para bater, há uma pulsação. Bem, eu acho que está vivo, certo? Está se expandindo. Sim, é a força vital. Está crescendo. Então tem algum tipo de energia aí. É dessa energia que estou falando. Portanto, essa presença energética está disponível para todos nós. É do que somos feitos. É por isso que estamos aqui. É assim que estamos aqui. É a própria essência da vida. E estamos ativando-a. Estou curioso. Não, isso pode ser um pouco profundo, mas... se quando a alma entra no embrião, é essa alma que está dando a pulsação energética ou é outra coisa? Aquela presença cheia de alma é aquela força vital. Portanto, quando alguém morre no nível físico e a alma se afasta daquela fisicalidade, este corpo eventualmente parará de pulsar. Então, sabemos que essa presença espiritual, essa essência cheia de alma, é a força vital. Isso é força vital. É sobre o que estamos falando. Uau. Então, quando é que a alma entra no corpo? Ela entra no momento da concepção. Quando há um embrião? Quando isso realmente acontece? No momento da concepção, há uma concepção energética antes que o espermatozoide e o óvulo se encontrem. Existe um campo de energia ao redor do espermatozoide e um campo de energia ao redor do óvulo, e esses campos de energia se sobrepõem primeiro.
E assim, essa sobreposição do campo de energia é, na verdade, o novo você que se desenvolverá em um corpo físico, que então se desenvolverá em feto, embrião, você sabe, recém-nascido. Mas quando é que a alma entra? Será que sabemos? Bem, isso é um grande debate, sabe? É um grande debate sobre o aborto e se é, você sabe, pró-vida, etc. Isso não é algo que seja realmente conhecido de um ponto de vista universal. Mas minha sensação a respeito disso é que a presença da alma está lá antes da concepção e na sobreposição desses campos de energia. Está se desenvolvendo. Então, há vida lá. Está se desenvolvendo. Está pulsando. Está... E essa inteligência constrói o corpo. É uma inteligência inata que está desenvolvendo 2 olhos, um nariz, 2 orelhas, etc. Está desenvolvendo os sistemas do corpo. Permanece intacto e em desenvolvimento durante toda a nossa vida. Desenvolve um sistema mestre que então gera o sistema nervoso e gera o sistema hormonal e o sistema imunológico e o sistema digestivo, o sistema respiratório. Todos os sistemas do nosso corpo estão sob a gestão deste sistema mestre que talvez você esteja referindo como esta presença cheia de alma. Mas o que sabemos é que existe uma abordagem sistemática para a força vital que nos traz para a matéria física. E essa abordagem sistemática está dirigindo nossas vidas agora, se permitirmos, se ouvirmos, se nos permitirmos ser conectados e integrados dessa forma. Mas a maioria de nós chega aqui e meio que se espalha na consciência. Nós saímos para este mundo. Externalizamos nosso poder. Começamos a olhar para o mundo exterior para entender o que está acontecendo. Estou seguro? Não estou? Então, nós entramos em uma desregulação desde o início dos nossos sistemas, particularmente nosso sistema nervoso, com o qual as pessoas estão mais familiarizadas em desregular o sistema nervoso autônomo, que nos mantém em luta ou fuga, externalizando nosso poder, constantemente tentando controlar nosso ambiente para que nos sintamos seguros, para que nos encaixemos, para que saibamos que tudo está bem. E durante todo esse tempo, existe um sistema maior que o sistema nervoso que, se começássemos a considerá-lo, se começássemos a honrá-lo e animá-lo e magnificá-lo e amplificá-lo ao colocar nossa atenção nele, porque sabemos que isso é o que acontece quando colocamos nossa atenção em qualquer coisa, ela se amplifica, certo? Quando colocamos nossa atenção nos problemas, eles ficam maiores. Colocamos nossa atenção nas soluções, elas começam a se revelar. E assim, a mesma coisa é verdadeira aqui, que quando colocamos nossa atenção neste sistema mestre, neste fluxo energético, algo diferente acontece e o sistema nervoso se acalma porque agora está em um ambiente que é mais primário. É mais completo e íntegro. E então, se estamos querendo encontrar uma maneira de regular nosso sistema nervoso, entrando em contato com esse sistema energético, ao sentir e perceber e aprender a desenvolver uma habilidade de percebê-lo, o que acontece é que desenvolvemos uma sensação de calma, não importa o que aconteça. Desenvolvemos um senso de presença que nos permite estar em movimento sem nos anteciparmos. Nos permite mergulhar e sentir nosso verdadeiro propósito, sentindo-nos revigorados e amparados, como se já fôssemos completos e estivéssemos aqui para nos revelar, sem precisar lutar, brigar ou nos esforçar para encontrar nossa integridade, conquistar nossa aprovação ou aquela sensação de, tá bom, e sim, podemos parar, de procurar problemas para resolver porque, no final das contas, tudo o que somos bons é em resolver problemas em vez de nos tornarmos mestres criativos em nossas vidas. E assim, as tradições orientais antigas lidam muito com isso, e você sabe, nosso mundo ocidental está tentando entender isso, está tentando incluí-lo na narrativa. Então, quando entramos neste mundo, sabe, a menos que tenhamos, acho, 2 consciências, pais que nos deixam crescer, explorar e, sabe, desenvolver um senso de segurança interno. Muita gente acaba presa nesse sistema automático que você menciona, moldado pelo nível de consciência da sociedade em que nasceu, da família em que cresceu ou da comunidade ao seu redor, né? Certamente desempenha Claro. um grande papel, em quão fácil é para nós seguir esse caminho, Sim. com esse tipo de consciência. Mas eu também acho que há uma razão para algumas pessoas nascerem em um ambiente diferente, um que não tem pais conscientes, um que não tem oportunidades, um que não tem todo, sabe, o apoio que alguém poderia sonhar para si mesmo. Por que é isso? Para que possam descobrir por si mesmos, para descobrir sua maestria, descobrir sua capacidade criativa.
A experiência na vida é diferente quando algo é dado a você em vez de você conquistá-lo, de encontrá-lo. Não que você tenha que trabalhar com sangue, suor e lágrimas para ganhar o que. Não é isso que quero dizer quando falo sobre, porque não precisa ser difícil. Mas isso nos ajuda a entender por que as coisas podem ter sido difíceis para nós quando não pareciam ser tão difíceis para o próximo. Foi difícil para mim, mas eu consegui superar e juntar os pedaços mesmo tendo vivido abuso, abandono, feridas que não foram resolvidas de alguma forma. Há algo que se desenvolve em um indivíduo quando passamos por essas coisas que permite uma consciência mais ampla. Isso aprofunda nossa compreensão sobre do que somos feitos e o que é possível em um nível de sentido. E então, quando isso está acontecendo, você sabe, é tão benéfico para a pessoa que não teve isso ao crescer, quanto para a outra que teve esse tipo de apoio ao crescer. Acho que há currículos diferentes para ambos esses indivíduos. Eles estão aqui para realizar coisas diferentes. Eles estão aqui para evoluir de maneiras distintas. Então, quando você olha para isso de uma perspectiva de longo prazo, começamos a ver que há benefício em tudo, ao invés de pensar, sabe, eu não tenho as oportunidades que o próximo teve, então como vou conseguir do jeito que eles conseguiram? Se eu estou preso nesse tipo de pensamento, o que acontece é que eu me sinto-me bloqueado de alguma forma. Então, eu ando por aí procurando meus bloqueios para descobrir como superá-los e como alcançar, quando o tempo todo, se pudéssemos sentar e entender que tudo o que acontece em nossas vidas é realmente, você sabe, para nosso próprio despertar. É para nós evoluirmos e descobrirmos mais de nós do que jamais poderíamos ter conhecido. Qual é a maior coisa que está te bloqueando agora? A maior coisa que me impede na vida, eu realmente não sinto que minha vida está bloqueada. Há algo que está te segurando, te limitando, que você ainda tem que superar? Sabe, eu não consigo pensar em nada que eu gostaria de fazer, que eu não consiga fazer. Não estou pensando em nada que eu gostaria de sentir, que eu não consiga sentir. Estou bem... Houve algum momento em que você se sentiu bloqueada? Ah, sim. Como foi isso? E como você aprendeu a superar? O que você estava sentindo? Sim, O que então... estava acontecendo na sua vida? Pode descrever a situação? Eu cresci em uma família onde, você sabe, ciência quântica era o assunto do jantar, certo? Sério? Seus pensamentos criam coisas. Você está criando sua realidade. Ah, meu pai foi um pioneiro na medicina energética, usando energia para curar Isso é pessoas. bem legal. Era muito legal. Foi um grande privilégio. Realmente, uma honra ser e estar no meio disso. E eu me formei na escola, fui para a faculdade, me tornei médica, me formei, abri uma clínica, estava fazendo meu trabalho, ajudando as pessoas a se curarem, você sabe, apenas repetindo o que eu tinha ouvido ele dizer. Eu estava transmitindo, retribuindo, pensando que tudo estava ótimo e comecei a ter dores de cabeça. E não conseguia curar minhas dores de cabeça. Eu não conseguia me livrar delas. E então... Você deveria ser uma curandeira. O que há de errado comigo? Eu não conseguia fazer isso acontecer, e então fui atraída pela meditação, porque eu sabia que a meditação tinha ajudado outras pessoas com dores de cabeça. Agora, a ironia era que eu podia ir à clínica e ajudar outras pessoas com suas dores de cabeça, enxaqueca, dia após dia. Mas quando uma me atingia, eu ficava de cama, cortinas fechadas, luzes apagadas, 2 a 3 dias Sério? seguidos. Agora, quando você estava ajudando seus pacientes, foi através de medicação, de manipulações, foi através de psicoterapia, uma combinação de tudo. Qual foi o processo? Foi um processo energético onde eu estava trabalhando com a movimentação de energia através do corpo deles. Ao mesmo tempo, o procedimento que eu estava usando, que meu pai estava desenvolvendo nas décadas de 70, 80, 90, que tinha uma relação entre certos padrões de energia que podíamos ver no corpo e padrões de sintomas que acompanhariam e diferentes estados emocionais que acompanhariam isso. Em outras palavras, uma pessoa teria uma certa emoção não resolvida que geraria um padrão de dor física no corpo e ela viria à minha clínica porque estava com dor e queria ajuda. Então, usaríamos essa modalidade para determinar quais eram os estados emocionais nos bastidores que estavam não resolvidos, bloqueando energia e criando padrões de dor e disfunção no sistema. Esse relacionamento emocional com a expressão física, você sabe, foi uma correlação direta.
E estávamos trabalhando com isso, e funcionava lindamente. Pessoas que tiveram enxaquecas por 28 anos, elas viriam e fariam sessões de tratamento, você sabe, 3 ou 4 ou 5 sessões de tratamento, e Uau. estariam livres, após anos sofrendo. E eu começo a ter enxaquecas. Você conseguia ajudá-los a se curar, mas não conseguia fazer isso por si mesmo? Certo. Bem, eu não tinha percebido. Eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender qual era a relação dentro da minha vida. O que estava acontecendo dentro de mim, porque era subconsciente, e isso é o que todos estamos lidando. As questões são suprimidas para o subconsciente, em vez de operarem em um nível consciente. Você sabe, a maioria das pessoas, se souber qual é o problema, começa a se ocupar tentando perdoá-lo, ou liberá-lo, ou chegar a um acordo com ele. Não sei. Sinto que às vezes as pessoas sabem e gostam de se apegar. Sim, Elas claro. se apegam a essa pessoa me maltratou. Essa pessoa me abandonou. Meus pais me negligenciaram. Sim. Essa pessoa me traiu. Elas adoram se apegar. A energia de vítima. Sim, tem um ponto Isso recebe nisso. uma certa validação ou uma certa aprovação também, eu acho. Eu não sei o que é. Quase como um elogio por se apegar a isso, né? Em vez de dizer, Sim. ok, isso aconteceu, mas não vai me definir. Sim. Isso faz parte da minha história. Foi onde aprendi a estabelecer limites e a perdoar algo que foi muito difícil pra mim. Aprendi a cuidar de mim mesmo quando fui abandonado. Seja lá o que for, sabe? E eu não estou dizendo que sou perfeito nisso. Eu, Exatamente. sabe, segurei a energia de vítima do passado muitas vezes na minha vida. E isso não me serviu. Energeticamente. Sim, Eu sei disso, tem um Sim. ponto nisso. O que acontece é que estamos realmente reunindo energia em nosso sistema. Existem pequenos pacotes de energia, pacotes de consciência, que realmente compõem tudo o que conhecemos. Tudo o que vemos, tudo o que experimentamos é energia. E esses pequenos pacotes de energia, vamos chamá-los de fótons, essas partículas subatômicas. Quando estamos na vitimização e contando nossa história e estando na dor, estamos literalmente atraindo essa energia para nós. E é por isso que parece melhor manter a história de vítima. Sério? Especialmente quando contamos para as pessoas, pois elas nos oferecem compaixão, elas sentem por nós. É como um dreno de energia. É só que estamos puxando isso para nós mesmos sem saber, e isso nos faz sentir bem, então continuamos fazendo isso. Mantemos isso porque nos dá uma maneira de receber mais energia. Achamos que é empoderador, mas na verdade não é. Não é. O que acontece Não é. quando nos tornamos um vórtice de energia negativa, de pensamentos de desamparo relacionados à vitimização, onde achamos que é empoderador, mas o que realmente acontece com nossos corpos e nossas mentes? O que realmente acontece é que isso reduz nossa frequência vibracional a um nível que mal consegue se autocurar, autorregenerar e autoiluminar. Literalmente, diminui o acelerador do suco que pode circular por nossos corpos. Então, quando estamos constantemente repetindo a história ou pensando nela, ou até nos perguntando como vou superar a história se vivemos nesse relacionamento com ela, acabamos repetindo, reabastecendo e rejuvenescendo a mesma coisa. Nós continuamos alimentando a mesma coisa, e então, o que acontece é que precisamos continuar contando a história para continuar obtendo energia de mais pessoas. Mas, no final das contas, isso só nos permitirá curar até um certo nível, alcançar até um certo nível, porque a plenitude total, a cura completa, o sucesso total, a abundância e a prosperidade vibram em uma frequência totalmente diferente daquela história de vítima. Por isso, em algum momento, vamos atingir nosso limite. Vamos bater no teto do que somos capazes de Sim. realizar quando estamos agarrados e repetindo a história, etc. É tudo sobre achar uma maneira de vibrar em uma frequência mais alta, sem fingir, sabe? Quero dizer, existe essa ideia de fingir até conseguir, mas acho que as pessoas que realmente fazem isso acabam na situação que estamos falando. Porque se elas estão fingindo, há uma parte delas que ainda não sente isso de forma autêntica. E essa parte delas está sendo cada vez mais suprimida enquanto estão ocupadas aqui, fazendo tudo o que acham que parece sucesso. Estão fazendo o que pensam e modelando o que viram, que deveria representar a ideia de sucesso delas. Mas se continuarem a deixar essa parte reprimida e negligenciada, o que acontece é que ela apodrece e começa a criar uma dualidade dentro do seu sistema. Cria uma desconexão. Isso cria uma parte oculta de si mesmo que não permite o florescimento desse fluxo de energia. Você sabe, o que todo o estudo da bioenergética nos mostra é que essa energia é feita para fluir através de nós. Ela é feita para se mover. Somos feitos para fluir e quando abrigamos algo, interrompemos esse fluxo de energia.
E quando interrompemos esse fluxo de energia, ele gera dor no quadril, ou dor nas costas, ou problemas de estômago, ou, você sabe, indigestão, ou asma, ou qualquer qualidade da supressão Ou de qualquer energia. coisa que... Certos tipos de problemas criam certos tipos de problemas. Certos tipos de supressão emocional criam diferentes tipos de doenças físicas em nosso corpo, não são apenas diferentes fisicamente sintomatologias. diferentes. Então, você começou a ter... Você foi capaz de curar as enxaquecas de outras pessoas e outros males físicos, mas então começou a ter dores de cabeça e não conseguia se curar. Sim, Então, não como conseguia. foi? Como foi o processo? Quanto tempo isso durou? E o que você aprendeu com os pensamentos inconscientes dentro de você que estavam bloqueando sua liberdade? Olha, durou cerca de 8 meses, acho, talvez. Provavelmente 3 ou 4 meses até eu realmente perceber. Ok, eu tenho uma situação aqui, posso ajudar essa pessoa. E comecei a ouvir o que estava dizendo para eles. Comecei a ouvir o que estava orientando meus pacientes a fazer e pensando, sabe, talvez eu devesse ouvir isso. Talvez tentar algumas dessas Sim, coisas. Porque é eles um bom voltaram sem dor conselho. de cabeça. Por que não e, estou e eu estou fazendo? tipo, ok, eu vou, sabe? Então eu comecei. Uma das coisas que eu costumava dizer às pessoas era que elas deveriam aprender a meditar, porque pesquisas estão mostrando que a meditação traz diversos benefícios médicos, e por isso eu estava dando essa orientação e mostrando as estatísticas e resultados das coisas que estavam acontecendo. E eu estava tipo, você sabe, né, Sui? Então vai e medite. E instantaneamente, assim que percebi que era algo que eu precisava fazer, algo apareceu na minha mesa que era um convite para ir a essa coisa, que era, você sabe, um retiro de meditação. E eu fui e instantaneamente comecei a ter experiências transcendentais. Sério? Sabe, aqui estou eu, médica treinada, processo científico, passando por estímulo-resposta, obtendo resultados na minha clínica e estava presa na minha cabeça. Mesmo sabendo o que sabia e crescendo com o que cresci, estava operando com um conjunto de regras diferente. Estava operando com as regras da lógica, tenho que ver, tem que ser tangível e assim por diante. Mesmo sabendo... Sério? Mesmo que seu pai tenha te ensinado essas outras coisas. Em um nível profundo, me foi revelado que, mesmo tendo ouvido toda a informação, até que eu pudesse aceitá-la e abraçá-la, e aceitar a mim mesma e me abraçar em um nível mais profundo, havia um verdadeiro desafio entre o que eu sabia e o que eu sentia. Então você precisava ver para acreditar. Eu precisava sentir para acreditar, ok? E eu não sabia que não estava fazendo isso. Você não sabe até saber. Eu entrei Certo. em meditação e imediatamente comecei a ter essas experiências transcendentais onde eu estava iluminada em outro reino. E naquele espaço eu percebi que eu era eu, mas eu não estava em um corpo. Eu era eu, mas não era quem tinha vivido a história. Meu histórico Sério? não existia. Eu era eu, mas era quem eu era antes do abuso, do abandono e de tudo que aconteceu na minha vida. Sério? Então foi tudo. Foi você antes de sua história de você, neste mundo físico. Sim, tive a experiência de uma versão atemporal de mim mesma. Como foi essa sensação? Estava me sentindo completa, estava inteira e não faltava nada. Não havia nada quebrado, não havia nada para se tornar. Não faltava nada, estava totalmente inteira, apenas ali totalmente. Certo. Eu amo. Eu amei tudo isso. Mas se alguém assistindo ou ouvindo está pensando, isso parece ótimo. Eu adoraria chegar lá. Mas vivemos em um mundo físico e tenho contas a pagar. Além disso, tenho responsabilidades, pressão, enfrento desafios sociais e pessoas me impondo coisas que querem que eu faça. Eu tenho que agradar as pessoas e tenho pais. Tenho filhas e sim, tenho todas essas coisas acontecendo ao meu redor. Sim. Isso soa como um monte de besteira. Eu não tenho tempo para isso porque minha vida é o que é real. O que você diria a alguém que está pensando assim? Bem, Por outro lado, esse alguém também sente muita dor. Tem complicações, estresse, sobrecarga ou esgotamento. sim. O que você diria a alguém neste mundo que não está transcendendo para outros mundos? Certo. Bom, essa era eu. Eu Sim. estava ocupada, tinha responsabilidades, tinha contas a pagar, tinha uma clínica, mas tinha outros médicos trabalhando para mim, tinha uma equipe, tinha pacientes que dependiam de mim, e de repente me vi nesse estado elevado de consciência e fiquei tipo... Você não quer voltar. Tanto sim, faz. Você fica tipo, quero E- ficar aqui neste lugar meditativo. Certo? Sim.
Com certeza. E eu percebi que você sabe, no final das contas, eu tenho que trazer isso para o mundo. Sim. Não se trata de escapar. A gente tem uma cultura hoje em dia que está realmente obcecada em escapar, tipo, de qualquer jeito que consiga. Buscando experiências fora do corpo através de psicotrópicos e outras coisas do tipo. E tentamos usar a meditação como fuga. Mas o que realmente precisamos fazer é adentrar esses estados, descobrir uma versão de nós mesmos e insistir em trazer essa versão para cá. Integrar ao mundo Integrar. real. Integrar. Incorporar é a chave. Se não estamos incorporando, estamos apenas escapando. E, na verdade, estamos criando mais problemas para nós mesmos. Se alguém, sabe, ouvindo ou assistindo diz, sabe o quê? Todas essas drogas psicodélicas, vejo tantas pesquisas sobre os benefícios delas, então vou continuar a usá-las, seja em um estado de microdosagem ou vou esporadicamente, em retiros de fim de semana, e apenas ir para diferentes mundos na minha mente, porque a ciência está mostrando que está começando a ter algum tipo de benefício de cura. Ou vou usar álcool, ou vou fumar maconha, porque tem algum benefício aqui. O que você diz para aquelas pessoas que amam? Substâncias externas para criar experiências transcendentais? Até que possam trazer essas experiências transcendentais para a vida e realmente se comprometer com o relacionamento, ou com o trabalho, ou consigo mesmos de uma forma mais profunda, elas vão precisar mais disso até o final do ano, Uau! do que precisam agora. Vejo isso o tempo todo. Você sabe, costumavam ir 1 ou 2 vezes por ano em suas viagens e agora todo mundo está por aí. Sim, estão lá mensalmente ou encontramos alguém que diz, já fiz isso 250 vezes. E você sabe que... Eu costumava falar isso para meus pacientes na clínica que, se os suplementos que você está tomando estão te fazendo bem, você deveria precisar de menos deles daqui a 1 ano. Mas eles vinham com uma sacola cheia de suplementos e eu sabia que eles não estavam tratando a causa, mas sim os sintomas. E muitas vezes, quero dizer, tudo fora de si mesmo é você estar potencialmente tratando um sintoma se você está se afastando muito de si mesmo, mente, corpo, respiração, bem aqui, temos a capacidade de transformar. Temos a maior farmácia dentro de nós. Sim, Você exato. não precisa sair. Quero dizer, nunca vou dizer nunca, mas sinto que muitas vezes podemos nos curar com o que já está dentro de nós. Sim, nós podemos, somos construídos inteiros e completos, e se não estivermos cientes disso, ficamos raspando e lutando por algo que nos dê alguma sensação de uma versão disso momentaneamente. E então, o que temos que fazer é aprender a voltar para esse eu, e realmente construir a neurocircuitária para ser capaz de apoiar, sentir e perceber. Sabe, nós somos de 10 a 100 mil vezes mais sensoriais do que motores em nosso sistema nervoso. Somos seres sensoriais. Devemos estar sentindo e percebendo, e se estivéssemos percebendo a verdade de quem somos, não estaríamos estressados a ponto de estarmos lá fora nos esforçando demais e fazendo demais e tentando demais para conseguir algo que pensamos que devemos. Quando eu volto para aquele estado, quando eu estava naquele estado, não faltava nada, e então a verdade sobre mim é que meu trabalho é viver isso, e permitir que essa versão de mim apareça na vida sem questionar e duvidar e suprimir e fazer todas as coisas que aprendemos a fazer para nos apresentar de uma maneira que achamos que deveríamos. Logo, quando começamos a aprender a fazer isso, trazendo nossa atenção de volta para nós mesmos, em vez de estarmos orientados externamente e constantemente motivados apenas pelo que os vizinhos estão fazendo ou pelo que o outro cara está fazendo, se pararmos e sentirmos o que realmente está acontecendo aqui dentro, aprendemos muito sobre e ativamos aquela farmácia. Nós ativamos aquela química que permite a cura e a transformação dentro de nós mesmos. E criatividade e geração de ideias. Somos geniais se apenas permitirmos, se sentarmos e deixarmos isso acontecer. Qual você diria então ser a causa raiz de todas as doenças? Existe uma área do nosso sistema onde estamos operando em modo de cura, filtragem, limpeza, ou estamos operando em modo de luta ou fuga, alto desempenho, você sabe, correr do urso, lutar com o urso, etc. E se você pensar nesta área do cérebro como uma porta de acesso entre nosso consciente e nosso subconsciente, nós precisamos manter essa porta aberta entre o consciente e o subconsciente se queremos que a cura aconteça. Se aquela porta secreta se fechar, perdemos contato com o que realmente precisamos, com o que realmente está tentando se resolver, com o que realmente está nos consumindo por dentro. Nós entramos em contato com isso se a porta secreta puder permanecer aberta. Logo, eu diria que a causa número 1 por trás de todas as doenças é a emoção não resolvida.
É a emoção não resolvida que bloqueia a energia e impede-nos de fluir e curar. Quando a energia está em movimento, estamos curando. Quando a energia fica bloqueada, Uau. estamos nos quebrando de alguma forma. Qual é a principal causa do bloqueio de energia dentro da mente ou do corpo? Emoção não resolvida. Emoção não resolvida. Como é isso? Você teve uma experiência, não sabia o que fazer com isso. Você teve uma reação, não sabia o que fazer com isso. Então apenas suprimiu e seguiu em frente porque nos ensinam a ser, sabe, ter ombros largos, ser fortes, ir atrás. E se formos capazes, quero dizer, eu era uma criança capaz. Então eu podia ter ombros largos, eu podia fazer acontecer, eu podia lidar com Aquela isso. pessoa me magoou. A outra pessoa mentiu pra mim. Tudo bem, E quando a outra vamos pessoa seguir em mentiu frente. pra mim, Não vou tudo bem, atrapalhar e nós ser um continuamos. idiota. Não vai me impedir, nada me para. Mas, de Interessante. repente, eu acabei com dores de cabeça, tipo enxaqueca. Não pude continuar. Qual era a emoção que você estava bloqueando ou que não estava processando? A número 1 foi uma espécie de coleção de emoções. Foi realmente uma aceitação de si mesmo, de quem eu sou. Você não se aceitava? Eu não me Qual aceitava. era a coisa sobre você que você não aceitava? Todo tipo de coisas. Eu simplesmente tinha uma ideia de que deveria ser diferente do que era. Por quê? De onde isso veio? Eu não sei. Minha mãe foi a oradora da turma dela e meu pai foi o segundo melhor aluno da mesma turma. Eles eram pessoas brilhantes. Fui criada em um ambiente onde tudo era conhecido. Se eu sentisse algo diferente do que estava acontecendo ali, algo tinha que estar errado. Não poderia ser algo deles, porque eram brilhantes, vencedores de prêmios, essas coisas. E por isso tinha que ser eu. Então, ou culpamos o exterior, ou nos fechamos por dentro. Mas você era uma criança. Como você deveria saber tudo assim? O aprendizado por imitação acontece instantaneamente. É uma impressão. São pequenas coisas. Até mesmo pequenas coisas como: ah, você deveria saber disso. Ou o que quer que seja. Pequenos gestos e energia e... Você não é inteligente o suficiente. Você faz do meu jeito ou cai fora. Então, Você não está pronto. Espere. E te contarei em 20 anos. certo? Você simplesmente faz do meu jeito agora. E então, todos nós suprimimos isso. Nós vivenciamos esse tipo de coisa. E então começamos a reprimir nosso verdadeiro saber. E nos desconectamos disso. Reprimimos por tanto tempo. E assim começamos a fechar com força aquela porta entre o consciente e o subconsciente, porque o subconsciente deveria se tornar consciente. Isso é o que é o despertar. É para isso que estamos aqui. Estamos aqui para permitir que o que está enterrado subconscientemente dentro de nós venha à tona e saia para que esteja livre, para que sejamos livres, para que não estejamos nos escondendo, para que não tenhamos medo, para que não estejamos superando ou tentando superar alguma visão ou imagem de nós mesmos que achamos que devemos ser. Toda essa imagem do eu que está nos matando. Então, quando aprendemos a trazê-la para casa e a sentir e viver a verdade que está acontecendo aqui, começamos a reunir essa energia. Esses pequenos fótons começam a se reunir e a se amplificar porque estamos prestando atenção nisso. Estamos focados em nós mesmos em vez de nos outros. E quando nossa mente está na verdade de mim, ela começa a se amplificar. E quando essa verdade é amplificada, ela começa a subir e meio que abrir aquela porta secreta. Basicamente, há 3 cérebros em nosso sistema. Há um cérebro em nosso intestino, um cérebro em nosso coração e um cérebro em nossa cabeça. E o cérebro em nosso intestino é servido por essas pequenas antenas através da epigenética que, nossa, são estudos lindos. A epigenética é sobre essas pequenas antenas na superfície da célula que captam a frequência vibracional do ambiente e depois reportam essa informação dentro da célula. E nós produzimos químicos com base nessa mensagem. E esses produtos químicos sobem pelo sistema na forma de hormônios e neuroquímicos, etc. E passam por este coração, este cérebro em nosso coração. E o cérebro no coração tem capacidade de criar neurotransmissão. Construímos químicas no coração. Não sabíamos disso até anos mais recentes, e assim, dentro disso, através do que tem coração e significado para nós, construímos químicas com base nisso, que então sobem para o cérebro na nossa cabeça e transcendem o cérebro primitivo, permitindo-nos mover para os nossos centros cerebrais superiores, onde reside o gênio criativo. E se não estamos ouvindo aqui e aqui, não estamos amplificando essa sabedoria profunda e visceral que está tentando subir para o coração e não estamos ouvindo nossos corações, o que acontece é que ficamos presos nesse nível do cérebro primitivo. Então estamos convencidos de que temos que sair e sobreviver, e você sabe, levantar mais cedo e fazer a coisa e fazer funcionar, etc., quando o tempo todo o que está tentando ser revelado é: você consegue, está tudo bem, seu caminho está bom, é suficiente, você é suficiente, você é mais do que suficiente. Então eu não estava fazendo essa conexão.
Eu estava vivendo na minha cabeça, por isso tinha dores de cabeça. Bloqueei a energia na minha cabeça. Interessante, muita energia na minha cabeça, não permitindo que ela circule da maneira que foi projetada para circular por todo o sistema. Essa energia foi projetada para chegar aqui na forma de bilhões de bits de informação que nos bombardeiam a cada milissegundo e deve ser traduzida por essas pequenas células no corpo. O corpo literalmente carrega a sabedoria, e se estamos apenas vivendo em nossas cabeças, não estamos aqui no corpo para extrair a sabedoria que está surgindo. E assim, há níveis de consciência, aspectos de nossa totalidade que estão aqui no corpo, que se estivermos vivendo dentro do corpo, podemos perceber e podemos sentir e podemos aprender a permitir que contribua para a sabedoria que está surgindo. E quando permitimos que isso seja amplificado, falamos a partir desse lugar. Então, é o equivalente a aceitar a si mesmo. Mas não estamos em nossas cabeças tentando aprender a nos amar. Estamos no corpo sentindo isso. Estamos sentindo o amor. Estamos sendo essa presença amorosa, e essa é a maior sabedoria e poder na Terra, sabe? Incrivelmente assim. Então eu entendi intelectualmente, e por isso estava tendo dores de cabeça porque entendi intelectualmente. Não estava no meu corpo com isso. Então, quando tive essa experiência transcendental, percebi, isso é incrível. E eu tive, não mudou minha vida. Você sabe que está trabalhando no... Você não estava tomando algo psicodélico? Você Não, estava meditando? Eu me sentei e Você fechei os estava olhos, eu estava respirando. respirando. Sim. Então você teve uma experiência fora do corpo ou uma experiência transcendental? Sim, Onde você não se sentia, não saberia, não tinha corpo, nem forma, nem tempo, nem sentidos. Nada. nada bem. Mas eu tinha a sensação de que podia ver a Terra embaixo de mim do tamanho de uma bola de gude. Eu podia ver em 360 graus ao meu redor. E uma luz tão incrivelmente brilhante, era 10 vezes mais brilhante do que o dia mais claro no deserto que eu já vi. Eu estava tipo, isso é incrível, se eu tivesse livre-arbítrio. Eu podia respirar fundo ou respirar devagar, e havia esse horizonte transcendente, esse manto rosa translúcido e iridescente, e toda vez que eu respirava, esse horizonte se erguia, e então, quando eu expirava, ele descia, e era apenas essa presença incrível. E eu sabia que sempre estive lá, e sabia que esta era a verdade sobre o que somos e que este projeto na Terra era o que eu estava fazendo, que é quem eu sou e é o que eu estava fazendo. Foi uma experiência transcendental, multidimensional, incrível. E lá estava eu e não estava tomando nada. E o que eu sabia era que, quando desci disso, havia um mundo que eu não fazia ideia, que existia um mundo que meus amigos que tiveram experiências de quase morte descreveram em seus momentos do outro lado. Quando eles escreviam livros sobre isso, mais tarde se tornaram meus amigos porque eu os procurava. E, sabe, nos conectávamos e reconhecíamos que eu estava tendo as mesmas experiências sem um momento de quase morte, sabe? Mas eu também percebi que, embora agora estivesse ciente de algo, isso não mudou minha vida até... Você voltou a cair nos velhos padrões? Sim. Bem, ironicamente... Incrivelmente sim. Na verdade, escrevi sobre isso no livro. É como estamos dispostos a marginalizar nossa grandeza. Sim, sabemos que há algo mais. Mas então, sim, eu tive uma experiência mas você direta voltou com isso. E ainda assim, deixei lá e voltei para cá. Por que isso? Porque estava tão enraizada, tão condicionada, tão no piloto automático, conectada a algo que faltava, algo quebrado, algo errado, precisava consertar. Então, o que aconteceu foi que eu tive esses tipos de experiências de flashback de tempos em tempos, apenas essas experiências de memória lúcida disso, e comecei a perceber que eu tinha que ficar mais no meu corpo para poder estudá-lo, ou pesquisá-lo, ou investigar o que estava acontecendo na minha consciência. E então eu aprendi que precisava entrar no meu corpo, que estava vivendo demais na minha cabeça. E assim, ao fazer isso, aprendi a trazer minha energia, minha consciência de volta para o meu núcleo, de volta para o meu sistema. Comecei a ensinar meus pacientes a fazer o mesmo. Eles começaram a melhorar mais rápido e a permanecer melhores por mais tempo. Eu sabia que algo estava acontecendo só porque eu estava fazendo isso. Minhas dores de cabeça desapareceram porque agora eu estava distribuindo essa energia no meu corpo de uma maneira que eu nunca soube fazer antes. E então eu estava aprendendo sobre consciência e aprendendo sobre centros de energia no corpo e direcionamento do fluxo de energia. Eu estive estudando a bioenergética do sistema de uma maneira muito profunda constantemente por uma década. E comecei a perceber, enquanto ensinava meus pacientes ao longo do caminho e eles estavam tendo as respostas esperadas, que eu estava descobrindo algo.
Então comecei a codificar o que estava acontecendo, e isso realmente se tornou a pesquisa e os escritos que tenho apresentado, porque as pessoas estavam se curando mais rápido. Eu curei a escoliose com a qual nasci, uma curvatura na minha coluna, Sério? através desses meios que estou descrevendo aqui. Depois que as dores de cabeça desapareceram, a próxima coisa que começou a acontecer foi que meu corpo estava agora ancorando energias de maneiras que nunca tinha antes, porque eu não sabia que precisava me ancorar na minha forma física para trazer essas experiências de alta frequência para a minha vida, para fazer a diferença na minha vida, para fazer a diferença na minha saúde e nos meus relacionamentos e nas minhas habilidades na clínica. Mesmo que eu estivesse obtendo ótimos resultados, ainda havia momentos na minha clínica, quando eu estava começando, em que eu tinha que decidir quais contas pagar, sabe? Tínhamos que tomar essas decisões porque esse era o nível, a limitação de troca com o universo que meu sistema estava autorizado a fazer com base nas minhas crenças sobre mim mesma, minha percepção de mim mesma e quem eu era. E assim, à medida que entrei no meu corpo, essa experiência exaltada de si começou a ter um efeito exaltado na minha própria fisiologia e nos meus próprios relacionamentos e no meu próprio sucesso na clínica e comecei a me expandir para outras oportunidades e minha vida começou a se desenrolar de maneira incrível porque o fluxo estava acontecendo no meu sistema. O fluxo estava acontecendo em vez de uma resistência e um bloqueio e um desligamento e uma guarda e uma proteção que estavam no lugar. Você disse que era antes tipo doença. É uma emoção não saber o que fazer com as emoções, ou o que você disse? Certo, suprimir emoções não resolvidas. É quando não sabemos Sim, o que sim. fazer com elas. É como se essa onda de energia surgisse e pensássemos: bem, eu não quero ficar com raiva, eu não quero ter um ataque, mas ao mesmo tempo, sabe, eu não posso ignorar ou negar isso, então vou apenas conter o melhor que puder. Então, o que alguém faz para, se tiver uma emoção que é uma emoção de raiva, uma emoção de ressentimento, uma emoção que não serve ou pode prejudicar alguém ao redor, se expressar, certo? Sim, Como expressar uma emoção de maneira saudável ou consciente se as pessoas sentem que foram magoadas, se sentem que algo errado aconteceu? sim. Como expressar isso para que não fique bloqueado e permitam que o fluxo ocorra? Uma das coisas que as pessoas fazem é tentar usar apenas a mente para resolver um problema da mente. E é difícil porque estamos pedindo à mente para fazer muitas coisas para as quais ela não foi realmente feita. Mas se conectarmos a mente com o corpo e a respiração, a mente é amplificada porque eles são diferentes em frequências vibracionais. O corpo opera em uma frequência alfa de maneiras que a mente tem dificuldade em permanecer, a mente sobe para outras, você sabe, frequências vibracionais onde está preocupada e analisando e pontificando e preenchendo lacunas e ficando ansiosa, etc. E assim, quando você direciona a atenção da sua mente para o corpo, o que começa a acontecer é que ela começa a desacelerar a mente, assim como desacelerar a respiração, desacelera a mente. Quando você desacelera a respiração, desacelera a mente. E quando a mente desacelera, nós, em vez de ela, você sabe, gerar uma frequência assim, ela começa a gerar uma frequência assim, e há mais espaço entre os pensamentos. Então, não temos uma reação impulsiva de, você sabe, dizer ou fazer algo que não queremos dizer ou fazer, mesmo que queiramos dizer ou fazer, e o que acontece é que isso nos traz para um estado mais calmo, mas há muito mais do que apenas fazer isso. Quando trazemos a atenção da mente para o corpo vai oferecer uma resposta que sua mente sozinha não consegue encontrar, certo? Qual é essa resposta? E a resposta é para a pergunta, em vez de perguntar. Por que você faz essa coisa que me chateia tanto? Por que você continua fazendo isso? Eu pedi para você não fazer, mas você continua fazendo, certo? Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? O que há de errado comigo? Em vez de fazer perguntas de porquê, precisamos fazer perguntas de onde, perguntas conscientes. Onde no meu corpo eu sinto a carga neste momento em que essa pessoa está fazendo isso, ou a situação está indo dessa forma? E aqui está o porquê. Diferentes áreas do corpo estão associadas a diferentes níveis de consciência, diferentes aspectos da nossa totalidade. Em outras palavras, profundamente no núcleo enraizado do intestino, bem no assoalho pélvico, está a nossa raiz. E se estamos vivificados ali, estamos, sabendo que este é o nosso lance, isto é, estamos bem. Nós nos encaixamos. Este é o nosso jogo. Não sou eu me encaixando no mundo de outra pessoa. Eu tenho uma contribuição, eu tenho um lugar aqui, eu pertenço, certo? O próximo é essa sabedoria profunda que está disponível para nós. É uma presença acolhedora que é como um espaço de reunião onde a sabedoria realmente reside.
E assim, se estamos animados logo abaixo do umbigo, estamos permitindo que nossa sabedoria profunda desperte. E se estamos animados logo acima do umbigo, bem onde as costelas se separam, há uma versão de poder pessoal a que temos acesso sem tentar ser fortes. É apenas uma força e presença inerentes que fazem parte de quem somos neste mundo. É inerente ao nosso sistema. E acima disso, conhecemos o coração. E você sabe, as pessoas estão mais familiarizadas com o fato de que, se estamos vivos em nosso coração, temos uma incondicionalidade em nós. Perdoamos facilmente. Nós nos movemos em direção ao que tem coração e significado para nós, etc. Há um outro nível de consciência nesta área da garganta que tem a ver com nossa capacidade de falar nossa verdade, de agir, de manifestar, de realizar nossos sonhos e aspectos de nossa consciência mais acima na cabeça que tem a ver com nossa multidimensionalidade, com o fato de que realmente não somos apenas forma física. Há mais em nós. E é aí que está essa porta secreta, que se permitirmos que essa porta entre o consciente e o subconsciente se abra, ela se abrirá porque estamos integrados de forma sistemática. E ao fazer isso, quando perguntamos, quando somos acionados, se perguntarmos, onde no meu corpo estou acionado? Onde está isso? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Está aqui? E se no início começarmos a fazer essa pergunta e ficarmos tipo, eu não sei, eu não sinto nada. Se continuarmos a trabalhar com isso, o que acontece é que você vai perceber que sua mente imediatamente vai para uma área do corpo que o corpo não tem animado como poderia, como se não estivéssemos vivendo nessa área. Sua mente vai para lá porque a mente, o corpo e a respiração foram originalmente projetados para trabalhar juntos, mas nos separamos e operamos apenas com a mente. Somos identificados como uma mente, somos controlados pela nossa história. Estamos usando a mente tentando nos superar, e isso é difícil de fazer. É sobre, você sabe, quebrar antigos padrões de crenças, etc. E usar apenas a mente é difícil. Mas se dissermos, onde no meu corpo eu poderia ativar níveis adicionais de consciência e ligá-los que me permitiriam lidar melhor com esta situação, o sistema vai responder a pergunta instantaneamente. É bem louco. Então, de repente, você vai pensar, eu não sei, estou perguntando ao corpo onde eu poderia construir o circuito para lidar melhor com esta situação, e minha atenção está bem aqui, mas eu não sinto nada. E então eles vão perceber, meu Deus, há alguma atenção acontecendo, ou há alguma atenção acontecendo bem aqui, tem algo mexendo no meu estômago agora. E tudo que temos que fazer é começar a prestar atenção ali, e logo uma linguagem vai se revelar para nós. Eu trabalho com milhares de pessoas ao redor do mundo o tempo todo. Você pode dar um exemplo de como seria se você tivesse um bloqueio na garganta quando pensa em algo, ou se você tem raiva no estômago, ou algum tipo de sensação de fogo no estômago quando está frustrada com algo. E você faz esse processo e diz, ok, mente, onde essa energia está bloqueada ou onde está intensificada? Então, Partilhar, vamos lá? Então, a próxima coisa que vamos fazer é ouvir. Vamos a esta área. E você sabe, há muitos gráficos que nos dizem o que essas diferentes áreas significam e o que representam. Uma abordagem mais clínica sobre isso nas áreas do corpo associadas a isso e tipos de consciência envolvidos, etc. E o que você faz é trazer toda a sua atenção para essa área. Sua mente foi para lá, de certa forma. Logo você vai o resto do caminho. Você, traz toda a sua atenção para essa área, seja aqui... a área do corpo. Agora, deixando a história de lado por um minuto. Você está deixando a história de lado por um minuto. Você tem que deixar a história de lado só por apenas um minuto. Porque E- estamos pedindo, sabe? Tire-me da história. Então, vá para o corpo em vez da história. Vá para o corpo em vez da história. Se você quer resolver a história, você precisa de mais munição, precisa de mais equipamento, precisa de mais combustível para transformar a situação que a mente sozinha, obviamente, não está lidando muito bem. Porque quantos anos se passaram e você ainda está chateado com a mesma coisa? Ou toda vez que aquele membro da família faz aquilo, ainda te afeta. Então, claramente, há algo mais que poderíamos fazer para mudar isso. Sim, ok. Então você entra foca na área Você do não fica corpo. apenas na sua cabeça pensando na área do corpo. Você entra no corpo, como se estivesse em um elevador, você desce pelo poço do elevador até essa área. E você vai. Então, se está na sua garganta, ou no seu estômago, ou no seu coração. E essa é a área, e então o que você E faz? você entra lá, eu recomendo que as pessoas meio que abracem a musculatura ao redor dessa área apenas para manter a mente estável nela. Porque a mente está tão acostumada a se desviar e voltar para a história e se enredar toda nela. Você tem que agarrar a mente. Sim. Você tem que trazer sua mente de volta. Você tem que reivindicá-la de volta aqui e trazê-la para o corpo. E ao fazer isso, você traz potência para a energia sobre a qual temos falado o tempo todo.
Essa energia se amplifica nessa área do corpo. E ao amplificar a energia nessa área do corpo e você se sentar ali e respirar, aqui está o que vai acontecer. Você vai respirar e vai ativar o amor. Você vai amar essa parte de si mesmo. Você vai simplesmente chegar lá. Você vai chegar lá e estar com isso. E se você não conseguir reunir um sentimento de amor porque já está tão chateado com a situação que está acontecendo, você apenas senta e respira. Sente-se ali com isso e respire. E se você der apenas algumas respirações profundas enquanto está ancorado nessa área dentro do corpo, o que começa a acontecer é que você sentirá uma mudança energética. Você sentirá algo começar a ficar calmo. Você vai sentir algo registrar, como se algo tivesse soltado, algo simplesmente liberado de alguma forma. E então, em vez de deixar a história de lado, o que você está fazendo é entrar no seu sistema e ativar as partes do seu sistema que fizeram você reagir a essa situação. Você reagiu à situação porque não estava vivificado nesta parte da sua consciência da maneira que deveria estar. Você não estava em fluxo. Você estava bloqueado. E a dor foi para esse bloqueio e ficou lá e aumentou. Sim, a energia bloqueada pode causar dor para alguém, mas pode causar também fraqueza para outra pessoa. Pode criar uma coisa diferente dependendo de qualquer tipo ou quantidade de coisas pode responder por causa disso. Então, na verdade, atraímos circunstâncias para nossas vidas que chamarão nossa atenção para o corpo para ativar esses níveis de consciência que estavam dormentes. E assim, as coisas que nos desencadeiam estão, na verdade, nos libertando se usarmos dessa forma. Entende? Você entende? Sim. Quero dizer, há uma citação no seu livro, página 85 do novo livro The Anatomy of Awakening, que diz que a mente não está aqui para controlar sua vida, mas para servir ao seu desenvolvimento como criador. Seu uso mais elevado não é pensar melhores pensamentos ou parar de pensar demais, mas lembrar quem você é e focar a consciência onde mais importa para a sua evolução. Então está falando sobre, esse gatilho está apoiando você em se tornar uma versão melhor de si mesmo. Se você permitir. Certo. Então, você sabe, o que estamos falando, para colocar isso em contexto, não é que pensamentos positivos e pensamentos elevados não nos sirvam. Certamente sabemos que a pesquisa mostra que sim, mas é sobre não permitir que você supere um pensamento negativo. Não apenas empurre de lado, porque não há onde colocá-lo. Então, o que é mais importante? Focar no pensamento positivo ou eliminar pensamentos negativos? É sobre não julgá-los. É sobre permitir que todos os seus pensamentos sejam válidos. E quando você abraça aquele que está pensando um pensamento negativo, a versão de você que está pensando de forma negativa, quando você ama o pensador negativo, eles vão parar de pensar negativamente. Porque a razão pela qual eles estão pensando negativamente é para se protegerem. E a razão pela qual eles acham necessário se proteger é porque suprimimos o resto de quem somos. E assim, não estamos operando a partir de um lugar de plenitude. Se estivéssemos operando a partir de um lugar de plenitude, não pensaríamos pensamentos negativos. Mas isso não significa que, quando você pensa um pensamento negativo, deve jogá-lo fora e apenas continuar pensando pensamentos positivos, porque isso cria dualidade, cria dependência, cria todas as histórias que vimos onde grandes pessoas caíram, porque algo não foi integrado. Isso cria desintegração. Então, o que temos que fazer é dar uma olhada no que é esse pensamento negativo. Deixe-me apenas te amar. Deixe-me apenas ver do que se trata isso. E se puder, leve isso para o corpo. Aprenda a construir o circuito. Onde posso construir o circuito para desvendar isso, para que eu não esteja mais fugindo disso? Estou abraçando isso? Porque quando está integrado, vai realmente contribuir para algo incrível sobre nós. Você pode me dar um exemplo de quando teve que aprender a aplicar isso na sua própria vida? Talvez com um padrão de pensamento negativo que costumava ter, que você aprendeu a abraçar e trazer para si e parar de julgar essa versão de você? Sim, eu estava muito ansiosa. Sentia algo no meu estômago que era constante. Sério? Essa energia era ansiosa. E então... Sobre o que você estava ansiosa? Estava apenas lá. Desempenho Era como... ou o que as pessoas pensavam de você? Sim. Ou fracasso, todas as ou opções sucesso. acima. Tudo. Todos os itens acima. Todas as responsabilidades. Parecer bem, Tudo isso. seja o que for. E for. aqui está o porquê. Temos esse sentimento e procuramos algo para culpar. Mas o sentimento está dentro de nós.
Não é porque alguém não me aceitou ou porque alguém não acreditou em mim, é só que está em mim porque tenho suprimido coisas e assim meu sistema não é confiável porque estou não confiando em Você mim. não estava Então, confiando em si mesma. se você não pode confiar Você também aqui, não está também confiando não em mais pode ninguém. confiar lá. Como Porque poderia? isso é apenas um reflexo do que está acontecendo aqui dentro. Estamos andando em um Uau, filme que estamos isso é todos verdade. projetando coletivamente. Então, se eu não permitir que o filme flua através de mim de forma integrada, vou experimentar um filme desintegrado. Isso vai se refletir de volta para mim. Além disso, posso ver que não estou me integrando. Então, é tudo um feedback para nos permitir curar, para nos permitir despertar. Não estamos aqui para sobreviver, estamos aqui para despertar, e é mais ou menos isso que a citação que você estava lendo dizia. Era sobre isso. Que temos que sair dessa ideia de que superamos nossos pensamentos negativos e continuamos empurrando e seguindo até chegarmos a algum lugar. Não se trata disso. O que aconteceu comigo foi que eu tive que aceitar esse sentimento. Eu estava tipo, Deus, que sentimento é esse? É apenas uma energia sua, não pode ser tão ruim, seja o que for que você está com tanto medo. Então, eu apenas entrava nessa área e respirava com ela, sem tentar atribuir uma história a isso. Porque quando atribuímos uma história a isso, diluímos nossa capacidade de fazer algo a respeito. Agora, estou culpando a história. Oh, eu me sinto ansiosa porque você fez isso. Isso é uma distração que vai me manter na ansiedade por mais tempo, porque quando você for embora, outra pessoa vai ocupar seu lugar. Eu vou Sim, encontrar claro. alguém que vai ativar isso até que eu consiga lidar com isso, até que eu desmonte, eu desfaça isso. Então, eu tive que simplesmente estar presente com o próprio sentimento, e o que descobri foi que o sentimento era, na verdade, um grande poder. Era uma energia tremendamente fortalecedora se fosse integrada. Mas, enquanto eu continuava negando-a, ela me mantinha em um mundo menor, mantinha-me andando, falando, vivendo e respirando de uma forma limitada em termos da história que eu estava contando a mim mesma, das maneiras como eu a projetava nas circunstâncias da minha vida. E então eu culpava, sabe, uma condição de trabalho, ou culpava meu parceiro, ou culpava, sabe, qualquer que fosse a minha situação. E assim isso mantém sua identidade, porque eu continuo defendendo o problema. Assim, eu simplesmente entrei e comecei a abraçá-lo. É apenas sentir como, sabe, você é apenas uma energia. Como posso ter tanto medo de você, certo? E eu me sentava ali e respirava com isso. E a próxima coisa que eu sabia estava começando a suavizar, estava começando a se abrir. Isso não era. Isso não era pensar sobre as coisas que estavam causando ansiedade no mundo externo. Isso era dizer, ok, há esse sentimento aqui de ansiedade. Vou remover a história, ou a pessoa, ou o medo, ou a insegurança, a dúvida, ou a identidade, ou a falta de identidade em torno desse sentimento que está como que talvez esteja desencadeando esse sentimento. Não vou pensar sobre isso. Certo. Eu vou apenas pensar no sentimento. E vou descer pelo poço do elevador no meu corpo até esse sentimento, segurar o sentimento e ter uma conversa com ele, sentar com ele, respirar com ele. E então, fazer o que Certo. especificamente? Então é um pouco difícil, certo? Há alguma técnica que alguém tem que aprender, certo? Então, primeiro temos que aprender a nos ancorar em nosso corpo e que há um canal central neste corpo energeticamente. A energia percorre o corpo de cima, através do corpo, até a terra, sobe da terra, isso é mensurável. Sobe, gera esse fluxo de campo tórico que sobe novamente através do corpo, sai pelo topo da cabeça, gira ao redor do exterior do corpo, entra novamente na base da coluna e recicla e recicla. E há outro que circula ao redor do coração de forma mais concentrada. É chamado de campo tórico. Há muitas pesquisas. Estamos falando aqui de bioenergética. E assim, se trouxermos nossa atenção para o canal central de todo esse fluxo de energia em forma de donut, desenvolvemos uma potência que permite a construção de circuitos que conectam esses múltiplos níveis de consciência que nos compõem. Por isso, ocorre uma integração. Agora, de volta ao plexo solar, estou aqui sentindo essa energia e estou decidido a permanecer com ela e eu fico, e ela começa a suavizar. E quando aconteceu, eu liberei a energia Vamos que não liberar. havia sensação disso, de aperto, porque eu estava presente com ela. Eu estava consciente disso. Eu não estava mais negando e empurrando isso para longe, culpando outras pessoas ou procurando a razão para isso. Fiquei curiosa, porque havia muitas razões para isso. Eu era o denominador comum. E essa área específica do meu corpo era o denominador comum nisso. E então, eu simplesmente comecei a respirar com isso.
Então, o que estou mostrando às pessoas é trabalhar com todo esse canal central e respirar para cima e para baixo nesse canal central, permitindo que essa energia recém-libertada, que não está mais contorcida e comprimida dentro da minha própria negação, agora contribua para o bem maior, o todo maior do sistema. E ao ensinar as pessoas a fazerem isso, elas estão resolvendo dores nas costas, dores de cabeça, problemas digestivos e doenças degenerativas crônicas, superando diagnósticos e prognósticos e mostrando um desempenho melhor no trabalho, e mostrando um desempenho superior em atletas de alto rendimento, em termos de golfe ou... Não importa qual seja o caso, na coordenação mão-olho em um jogo de tênis ou coisas assim, estamos começando a mudar radicalmente, simplesmente porque estávamos liberando a energia que tínhamos suprimido e guardado, para agora contribuir para uma força vital maior no corpo. Essa energia que construiu o corpo e que cura o corpo, agora está sendo liberada para operar o corpo de uma maneira mais profunda. É quase como se, sempre que você sente um bloqueio no seu corpo através de uma emoção, fosse como se você tivesse um pneu furado. É como, claro, talvez seu carro possa ir a algum lugar, mas não está indo tão bem. Não é suave, sabe? É como se você estivesse passando por lombadas repetidamente. Ao contrário, talvez você consiga chegar ao destino, mas vai ser doloroso. Sabe? Ainda pode te levar lá, mas vai ser como se estivesse carregando muita bagagem com você. Você está arrastando, como lixo com você. E este é você está exausto. Certo. Esta é uma das coisas que mudaram na minha vida. Eu costumava ter que deitar na hora do almoço para ter energia suficiente para atender os pacientes o resto da tarde. Eu chegava de manhã, atendia os pacientes da manhã, deitava na hora do almoço, tirava uma soneca, minha equipe me acordava 10 minutos antes do primeiro paciente da tarde, então eu estava pronta para continuar o dia e eu tinha 25 anos. Eu deveria ter energia suficiente. É assim que eu estava, exausta. Sabe, é assim que eu estava criando exaustão na minha vida. Quanto tempo levou para você praticar isso, integrando de modo que não fosse algo dito? Como no piloto automático, onde você estava em fluxo, em vez de sempre voltar... Sim, então, sabe, eu senti os resultados imediatamente no momento em que reconheci: eu tenho que abraçar essa coisa que eu estava tentando ignorar. Você precisa encontrar essa coisa e abraçá-la. Então desenvolvi um sistema, é claro, para fazer isso porque as pessoas não estão. Nem todo mundo está interessado. Nem todo mundo é curioso o suficiente para dedicar a vida a criar um sistema para fazer algo assim. E esse sistema permite que as pessoas façam isso com algumas coisas fundamentais básicas que não demoram muito para aprender. E eu diria que no começo eu estava talvez, 30% do tempo eu estaria, em fluxo. E 70% do tempo eu voltaria ao antigo. E... Sério? Por quanto tempo? Talvez por meses, alguns meses, mas ninguém estava me dizendo como fazer, certo? Eu estava descobrindo sozinha. No processo de tudo, conforme eu comecei a colocar mais e mais detalhes no sistema e a tomar cuidado para cobrir todas as bases, à medida que tudo o que eu estava descobrindo se desenrolava, o que eu reconheci foram novas maneiras adicionais de ensinar, mais refinamentos acontecendo ao longo do caminho. E agora, quando ensino as pessoas a fazer isso, elas obtêm resultados instantaneamente e são talvez acionadas de 5 a 10% do tempo, em vez do lado oposto de como as pessoas estão operando, que é a partir de uma realidade baseada no sistema nervoso de estímulo-resposta. E há mais nisso do que parece. E se permitíssemos que isso entrasse na mistura, seria mais fácil mudar. Em vez de viver a vida de estímulo e resposta, como deveríamos estar vivendo a vida? Devemos criar nossa experiência de vida, devemos determinar como será nossa experiência, independentemente das circunstâncias externas. E este trabalho foi realmente sobre aprender a gerenciar seu ambiente interno. E isso tem a ver com o fluxo de energia e se tornar presente com você mesmo de maneiras que você não estava antes e descompactar essas coisas que temos negado, que temos reprimido, energias que realmente precisamos. Essas energias que agora estão liberadas me levam não apenas através de um dia tratando pacientes, e eu não estou mais na clínica, mas estou ensinando regularmente, como eu estava conversando com você antes de começarmos, 7 dias seguidos, e quando termina, eu posso começar de novo.
Porque há tanta energia fluindo e há tanta paixão por isso que isso acende essa coisa, que eu não estou funcionando por atividade mental. Eu estou funcionando por um fluxo de energia que vem através do meu sistema. E eu estou apenas conduzindo Isso e estou é ensinando ótimo. outras pessoas a fazerem o mesmo. Isso é, você sabe, isso é a coisa mais gratificante. Agora, já posso imaginar alguém nos comentários dizendo: "Oh, minha nossa, minha esposa ou meu marido precisa aprender isso porque eles têm muitos bloqueios." Ou algo assim. Já posso ver as pessoas dizendo: "Ah, preciso arranjar alguém para dar este livro. Tenho que dar isso para alguém que eu sei que está lutando." Mas você também estava dizendo no começo que já somos inteiros e completos. Como viemos de um lugar de saber que somos inteiros e completos, sem tentar consertar outra pessoa que também sabemos que pode estar sofrendo ou passando por sua própria dor, que não quer ouvir aquele amigo, parceiro ou cônjuge. Sim. Como capacitamos as pessoas de quem mais gostamos a se libertarem se elas não estiverem dispostas a isso? Sabe, essa é uma ótima pergunta, e o que eu acho é que a maneira mais eficaz de fazer a diferença em casa é fazer o trabalho nós mesmos. E nós nos transformamos, mudamos. A energia que vibra de nós, emana e irradia de nós, muda, e as pessoas ao nosso redor começam a notar isso, e começamos a agir de maneira diferente. E paramos de tentar demais e fazer demais e dar demais e começamos a cuidar e integrar e empoderar e essa dinâmica energética muda Apenas e logo as sendo. pessoas ficam curiosas, tipo, o que você está fazendo? Sabe? O que você está fazendo? Algo está diferente em você e agora elas estão abertas. Mas elas não estão abertas até que realmente estejam. E então, a melhor maneira que encontrei para as pessoas se abrirem é que aqueles que querem que outra pessoa se abra, tornem-se Sim. o que desejam ver em seus parceiros, ou membros da família, ou colegas de trabalho, etc. Se alguém está se sentindo preso em padrões repetitivos em sua vida que estão limitando eles, seja financeiramente, emocionalmente ou em relacionamentos, você diria que isso é uma questão de mentalidade ou uma Ambos. questão Então, a energética? mente também é energia. É só que quando nos identificamos apenas como a mente, excluímos outras energias que poderiam estar ajudando a mente a criar essas descobertas, ou a mudar esses hábitos, ou a fazer essas coisas de maneira diferente. Para perceber a si mesmo de forma diferente, temos que ser algo diferente por dentro. E o que isso significa não é que eu tenho que mudar, mas sim que eu tenho que permitir que mais partes de mim participem da conversa. Eu tenho que permitir que mais de mim esteja presente nos meus momentos de tomada de decisão. Eu tenho que permitir que as energias do meu próprio instinto profundo e a minha sabedoria interna tenham uma voz maior. E quando vivemos em nossas cabeças, tendemos a suprimir tudo, exceto o que parece estrategicamente a coisa mais inteligente e segura a fazer neste momento. E assim, construímos uma vida baseada na estratégia em vez de uma vida construída com sabedoria, florescimento e abundância. Mas, quando aprendemos a dar vida a essas partes de nós, elas têm uma voz maior e estão contribuindo, e a mente começa a perceber. Na verdade, estamos até treinando a mente para trazê-las para a conversa. Quando levamos nossa atenção ao corpo, é exatamente isso que estamos fazendo. Estamos dizendo, ei, o que você tem a dizer? O que está acontecendo aqui embaixo? O que está acontecendo aqui? E as frequências vibracionais aterraram a mente, as frequências vibracionais do seu intestino. Elas aterraram sua mente. As frequências vibracionais do seu plexo solar, elas aterraram sua mente. Seu Interessante. coração aterra sua mente. Então agora sua mente está pensando diferente. Isso aumenta o medo na mente se essa energia estiver bloqueada, certo? Se você está, a energia no seu intestino Sim. está bloqueada, seu coração está bloqueado e sua garganta está bloqueada, sua mente vai ficar acelerada. Fico pensando ansiosamente sobre o que é essa coisa que está me causando essa dor, essa frustração. Eu preciso ir consertar isso externamente. Ou eu gostaria que isso não estivesse acontecendo. Ou eu gostaria que meu chefe não dissesse isso. Ou eu gostaria que meu cônjuge fizesse Certo, o que deveria estamos à fazer. mercê do mundo exterior. Não é uma boa ideia, Então a mente vai estar acelerada por causa dessa energia. porque estamos fechados aqui. Agora tudo depende da mente. Agora eu tenho que usar minha mente para tudo. E isso é exaustivo. Vou pensar em algo. E isso Cansativo. gera, você sabe, ainda mais ansiedade e gera todo tipo de pavio curto. Você sabe, problemas que as pessoas têm de impaciência e intolerância e julgamento e assim por diante, porque a mente vai começar a descartar tudo que é muito trabalho para ela. E vai fazer tudo errado, exceto por algumas poucas coisas.
E assim, gera essa realidade dualista, tentando reduzir suas opções para que possa acompanhar o que você precisa fazer em seguida, para ter sucesso e está dando um tiro no próprio pé? É modo de sobrevivência versus modo Sim. criador, certo? É como eu Sim. sobrevivo e realizo versus como eu venho de um lugar de Certo, harmonia, sim. integração, expansão e criação. Exatamente. Então pense nisso. Você sabe, quando alguém se sente completo e pleno, o que você quer fazer é compartilhar, certo? E abrir portas para as pessoas e estar presente. E quando alguém não se sente assim, eles estão procurando o que há nisso para mim. Como posso conseguir algo? Como posso sobreviver? Sabe, como vou conseguir passar pela próxima semana? E o que estamos fazendo é abrir aquela porta de alçapão e nos permitir Sim. não ficarmos presos nessa desregulação do sistema nervoso autônomo de luta ou fuga, dominância simpática, onde estamos apenas no limite, exaustos, esgotando nossas adrenais, criando problemas de tireoide, gerando problemas hormonais por causa disso. Temos que parar com isso. E para fazer isso, precisamos fazer algo diferente. Temos que ser algo diferente. E ao trazer a mente para o corpo, permitimos que ela se reúna com um novo membro da equipe, você sabe, com novos membros de uma equipe. Agora pertence a um time em vez de ser esse eu isolado e separado que tem que fazer tudo sozinho. A equipe sendo o intestino e o coração também. Assim como o plexo solar. E claro, porque nossa identidade pessoal está representada bem neste lugar, nesse conjunto que somos. Minha identidade pessoal está associada. Nossa identidade pessoal está associada a este plexo solar. Então, se formos fechados, estaremos fechados como uma presença soberana individual no mundo. E estamos constantemente tentando nos encaixar e pertencer e fazer a coisa certa e agradar demais e dar demais e exagerar. Se uma pessoa sempre tenta agradar os outros ou provar seu valor ou tentar se encaixar, o que estão dizendo, o que realmente estão dizendo? Se eu não sou digno, preciso que você me ame para eu existir. Preciso que você me diga quem eu sou. Preciso da sua aprovação. Estou incompleto. Por que as pessoas chegaram a esse ponto? E como elas voltam ao lugar de saber que não precisam da aprovação de todos ao seu redor? Porque é uma coisa dizer, sim, eu não me Sim. importo com o que alguém pensa. Mas geralmente quando alguém diz isso, eles se importam muito com o que alguém pensa, certo? Isso não é isso. Isso é uma resistência, sabe? Isso sou eu em relação a outra coisa. E então acho que quando chegamos aqui, meio que nos espalhamos e nossa mente, nosso corpo e nossa respiração vão em, você sabe, todas as direções. E assim, acabamos nos identificando com a mente. Nós pousamos meio que de bruços na mente e nos levantamos identificados lá e então pensamos que é isso que somos. E é por isso que as crenças estão dirigindo nossas vidas. É o que a mente acredita que significa mais quando estou identificada como a mente. Mas se eu juntar mente, corpo e respiração, estou realmente identificada não como a mente, não como a personalidade, mas como uma presença espiritual que está aqui. E assim, a coisa mais próxima que a mente pode alcançar é desenvolver a mente observadora. A mente que observa está bem na fronteira, no espaço entre os dois, e por isso é tão importante desenvolver a mente observadora. Com isso, o que estou dizendo é que se você direcionar essa mente observadora para o corpo e perguntar onde no corpo eu poderia construir alguns circuitos para lidar melhor com a vida na minha totalidade, essa mente observadora desenvolverá uma habilidade para sentir e perceber aspectos da sua própria consciência que têm sido marginalizados por você. Qual é a diferença entre a mente comum e a mente observadora? Certo, então a mente pense dessa maneira, uma mente analítica, estrategista e uma mente observadora, testemunha, presente, é tudo mente, mas usamos de uma maneira ou de outra. E o convite aqui é que quando você se encontrar usando sua mente de maneira analítica, impulsionando, dirigindo, estrategizando, vamos envolver o corpo. Vamos desacelerar isso porque está desviando sua vida do centro e você está lá fora tentando fazer funcionar e é por isso que as pessoas se esgotam. É por isso que as pessoas estão, você sabe, tentando se aposentar e tentando sair disso e encontrar maneiras de, você sabe, tentar funcionar no mundo que parece muito louco.
É porque eles não estão ancorados em seu verdadeiro eu presente e atemporal. E se eles chamassem sua mente para a função de testemunha, observar, entrar, você vai ser capaz de desvendar versões de si mesmo que você tem ignorado e suprimido por décadas. E essa energia é a que você deseja, correndo pela rua, se esforçando demais, tentando demais, exagerando de uma forma que está te custando caro. Qual é a energia que todos mais desejam? O que realmente desejam versus o que eles acham que desejam. Duas coisas diferentes. O que eles realmente desejam é amor. O que eles acham que estão desejando? Sucesso, realização, conquista. Então, se alguém tiver ambos em mente ao mesmo tempo, alcançará conquistas sustentáveis, terá sucesso de formas sustentáveis. Então, se eles permitirem que o amor faça parte do processo enquanto tomam suas decisões, se eles permitirem que a presença sábia e amorosa que construiu o corpo contribua para as decisões que estão tomando, eles tomarão decisões que serão bem-sucedidas e sustentáveis, porque esse poder do universo realmente as apoia. Eles não estão operando como um eu separado, estrategizando, fazendo o que os outros fazem, tentando fazer dar certo porque outra pessoa fez dar certo. Mas a pessoa de quem eles podem estar tomando como exemplo pode realmente estar seguindo sua paixão. Então, se a pessoa que está imitando a outra que seguia sua paixão, ela pode não estar seguindo sua própria paixão. Está apenas seguindo a pessoa que está seguindo a paixão dela. Certo. Sim. Você entende? Então, eles tentam fazer as mesmas coisas, mas não funciona. Precisamos aprender a fazer a nossa parte, e isso nos levará a lugares lindos, Sim. lugares de sucesso, lugares prósperos, mas nós simplesmente não temos a confiança, sabe, para acreditar nisso porque não confiamos em nós mesmos. E não confiamos em nós mesmos porque temos nos reprimido. Por que deveríamos confiar em nós mesmos? Então, vamos começar de onde precisamos começar. Comece no início. Primeiro de tudo, vamos começar a confiar em nós mesmos. Então, se você tiver um pensamento negativo, você tem uma boa razão para ter esse pensamento negativo. Provavelmente começou antes de você ter 5 anos, e por isso está apenas se reinventando porque Sim. não foi resolvido. Então, você volta para aquele ponto e pensa, sobre o que é isso? Qual é o sentimento por trás desse pensamento? O que está acontecendo com você? E você conecta sua consciência com essa versão de você hoje. E se você envolver o corpo nisso, será sustentável. Aí você pergunta, onde no corpo eu poderia construir os circuitos para ouvir e honrar melhor essa parte de mim na próxima vez? Estar em comunicação, estar em integração, estar em uma presença amorosa com meu eu todo, completo e verdadeiro. E quando eu faço isso, posso confiar em mim mesma. E agora, os sentimentos instintivos que surgem, eu não os suprimo. Eu posso realmente ouvi-los. Eles realmente estão subindo por aquela escotilha e eu posso capturá-los como uma inspiração, uma intuição, um conhecimento e eu posso tomar uma ação com base nisso e vai estar alinhado com o que eu devo estar fazendo nesta vida. E pela verdadeira natureza, devemos florescer. Sabe? Fomos criados para prosperar. Não devemos sofrer. Não é para e ficar estarmos... esgotados, não exaustos é para... e ansiosos e... É opcional, mas Sim, você sabe. sim. E simplesmente não vale a pena a longo prazo. Não é. Obviamente. Se alguém tem uma identidade ligada a uma falta de autoestima, e essa identidade tem sido tão forte por tanto tempo, e elas mantiveram essa identidade que não apoia seu crescimento, que não apoia seu fluxo e seu florescimento, isso também é o trabalho que precisam fazer em torno de sua identidade? Ou é apenas voltar aos lugares no corpo onde você sente dor? Ou estagnação, ou bloqueio? Como a identidade se relaciona com isso? Sim, então, o que acontece quando começamos a liberar essa energia perguntando onde em meu corpo eu poderia construir os circuitos? E eu entro e isso me leva à minha garganta, ou me leva ao meu coração, ou me leva ao meu intestino, ou me leva ao meu plexo solar, em algum lugar do corpo? Várias vezes por dia você pode fazer isso. Você sabe, nessa situação, sempre que você é provocado, sempre que está pensando em um sonho que não está se manifestando na sua vida, você pode perguntar: onde no corpo eu poderia construir os circuitos para permitir que isso se manifeste, certo? Então, isso leva nossa atenção para as áreas de nossa consciência que precisam ser capazes de se abrir e florescer e serem vivificadas por nossa consciência, por nosso cuidado.
E assim, ao nos interessarmos, o que acontece é que abrimos essa superestrada. Um momento de construção de circuito por vez, isso abre uma superrodovia nesse fluxo de campo tórico, e o que acontece como subproduto disso é que o que surge de dentro daqui nos redefine automaticamente. Descobrimos que pensamos de forma diferente, descobrimos que respondemos de forma diferente na vida. Confiamos naquelas ideias inovadoras que estão em ascensão e tomamos medidas em relação a elas em vez de esperar que alguém as valide para mim, em vez de ter que esperar por um momento seguro ou um momento certo. E assim minha identidade está se reformulando. Não estou fazendo isso com minha mente. Está se revelando para mim e isso é um jogo completamente diferente. Agora estamos realmente operando como criadores. Acreditamos que criamos com pensamentos que impulsionam nossos corpos e nossas vidas. E se estivéssemos ao mesmo tempo dando e honrando uma sabedoria que está surgindo, uma inteligência que está subindo, um gênio que está emergindo através de nós, se permitíssemos isso, ter uma voz maior do que a que está apenas na cabeça, estaríamos tomando decisões diferentes que nos levariam automaticamente às nossas visões e sonhos, sem precisar forçar, impulsionar e fazer acontecer. Isso desenvolve sincronicidades na vida de uma pessoa. Cria um fluxo. Você pensa algo como, poxa, eu preciso de alguém para me mostrar como fazer X, Y, Z. E no dia seguinte alguém aparece dizendo, ei, eu faço X, Y, Z. Você conhece alguém que precisa disso? E você diz, sim, eu preciso. Então é essa ideia de atrair o que você quer. Acontece automaticamente porque sua verdadeira essência está se revelando porque você está permitindo. Você está se permitindo emergir em um nível profundo do núcleo e essa imersão acalma a mente, porque a mente é realmente feita para servir a isso. A mente deve então dizer, entendi, recebi a mensagem. Vamos fazer esta coisa. E a mente é como nos envolvemos, como desenvolvemos relacionamentos e afinidades e fazemos todas essas coisas, mas quando é apoiado por essa sabedoria emergente, não é para, vou construir um relacionamento com você com base no que posso ganhar com isso. Vou construir um relacionamento com você porque amo viver a vida e você é uma pessoa incrível e adoraria trocar experiências com você. Deixe-me ajudar e servir você. E você pode me ajudar e servir. Sim, ou o que legal. for. Vamos fazer coisas. Vamos fazer coisas. Essa é uma realidade muito diferente de alguém tentando pressionar e fazer acontecer. Porque pressionar e fazer acontecer é o que nos exaure. Assim, isso lhe proporciona um fluxo constante de rejuvenescimento, de modo que você não se sente exausto. Você simplesmente expressa como se sente, e o que acontece é que sua vida se desenvolve de uma maneira bonita que ainda está no mundo, altamente funcional. Quero dizer, minha vida se tornou incrível, porque eu encontrei isso, abri, permiti esse fluxo e comecei a mostrar a outras pessoas como fazer a mesma coisa e como ter esse relacionamento de confiança que eu não tive crescendo, mesmo que eu tenha sido criada em um ambiente inteligente que tinha muitas respostas. E você sabe, o que eu não consegui disso foi um senso de mim. Eu tive uma impressão de coisas realmente inteligentes, sabe? E é assim que deve ser. Não como você deve ser. Certo. E a mesma coisa acontece com a pesquisa. As pessoas leem a pesquisa e dizem, é assim que deve ser, então eu preciso fazer isso. Mas se não fizerem isso de maneira autêntica, a pesquisa não importa. Isso não faria diferença na vida deles. Isso foi fascinante. Ouvi você dizer que a grandeza não é sobre... Ou melhor, você disse, grandeza não é algo que construímos, é algo que lembramos. E no seu livro, The Anatomy of Awakening, que está saindo agora, quando este episódio for lançado, eu quero que as pessoas comprem. E quando você comprar o livro, há um presente de meditação gratuita que as pessoas também recebem. E eu acredito que se você for a doutorasumorter.com, é onde você pode obter este presente de meditação. Ou pelo menos foi o que me disseram. Eu não sei se está certo. Sim, isso mesmo. doutorasumorter.com ou Doutora Sue Morter nas redes sociais também. Então, se você adquirir o livro e acessar doutorasumorter.com, você receberá um presente de meditação grátis que o acompanhará neste processo de ajudá-lo a lembrar de sua grandeza, na The Anatomy of Awakening. Tenho algumas perguntas finais para você. Doutora Sue, isso foi realmente inspirador.
Essas são conversas que adoro, então obrigado por compartilhar e por ser um canal de verdade e fluxo. Falando sobre verdade, gostaria de colocá-la em um cenário hipotético por um momento. Imagine que você possa viver o quanto quiser, mas é o seu último dia na Terra, e você pode criar e experimentar todas as maravilhas deste mundo. Mas, por qualquer motivo, no último dia, você tem que levar todo o seu trabalho com você, todo o seu trabalho escrito, conversas, entrevistas, conteúdo. Vai com você para o próximo lugar, não teremos acesso a ele. Mas no último dia, você pode deixar para trás 3 verdades, 3 coisas que você sabe que são verdadeiras ou da sua experiência, 3 lições ou 3 verdades. E isso ficaria com o resto de nós. Quais seriam essas 3 verdades para você? Uau, nossa, isso é uma grande preparação, certo? Então, o número 1 seria que não há nada quebrado, faltando ou errado, certo? E o número 2 seria... confie na sua orientação interior. Sabe? E número 3, não há poder maior na Terra do que o amor que você está disposto a compartilhar. Adoro isso. Quero reconhecer você, doutora Sue, por estar na jornada de capacitar pessoas nas lições que aprendeu, as ajudando a se libertarem da dor, estresse, ansiedade e das crenças limitantes que impedem muitas pessoas. Porque sinto que as pessoas estão presas ou têm uma tendência a ficar cada vez mais presas pelas pressões do mundo, pela mídia desmotivante que captura suas mentes e as faz viver em modo de luta ou fuga em vez de criação e liberdade. E elas ficam presas por histórias de notícias que se agarram a esses centros emocionais no corpo delas que os deixam com raiva ou ressentidos, ou seja o que for. E elas permanecem presos. Muitas pessoas têm a tentação de permanecer presas energeticamente. Então, eu quero reconhecer você por estar em uma missão para servir as pessoas para a cura, para a liberdade, para a abundância. E precisamos de mais pessoas como você neste mundo. Então eu quero reconhecer você pelo trabalho que está fazendo. Sei que você tem muitos workshops. Você tem programas para as pessoas que querem se aprofundar, mas as pessoas podem conferir seu livro, The Anatomy of Awakening, para começar suas jornadas de cura, de recuperar sua energia, voltar a si mesmas e integrar tudo ao invés de apenas ficarem em suas cabeças. Por isso, quero reconhecer você por tudo isso. Obrigado. E eu tenho... de nada. Eu tenho uma última pergunta, que é: qual é a sua definição de grandeza? Viver o eu autêntico. Não há nada maior. Somos feitos de tudo. O universo se comprime em forma humana, e isso é você. E quando permitimos que isso seja verdade, percebemos que não falta nada. Temos tudo. Só precisamos aprender a abraçar e integrar essas energias e não ter medo delas. E quando o fazemos, despertamos para a melhor versão da humanidade. E isso seria quem somos. É para isso que fomos feitos. É do que somos feitos. Então, Sim. a grandeza é ser o verdadeiro eu, muito além do que a personalidade conhece. E assim, nós o trazemos para imergir-se nessa energia, e o corpo mostrará à mente como fazer isso. E quando respiramos corretamente, damos vida à grandeza que estamos destinados a trazer para este mundo. Aí está. Sue, muito obrigado por estar aqui. O prazer é Agradeço. meu. Poderoso. Ninguém muda até que mudem sua energia. E quando você muda sua energia, você muda sua vida. E está realmente focado e realmente prestando atenção. E está no momento presente, de repente, você sairá desta realidade tridimensional. E quando você sai desta realidade tridimensional, há apenas um outro lugar para onde você vai, que é o reino do pensamento. E isso é chamado de campo quântico.